Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com o tema Boas Novas, o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula no Evangelho de Mateus. Espero que vocês tenham acompanhado as nossas 3 primeiras aulas. Estão aqui no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com no mínimo mais uma pessoa através do WhatsApp para que o reino dos céus alcance também esta pessoa. O mais importante não é o compartilhamento, não é o seu like, e sim a propagação do Evangelho de Jesus. Então que você possa anunciar o reino no Facebook, no Instagram. Siga nossas páginas também, Igreja Cristã Evangélica Betel, aqui de Fortaleza, no Ceará. Vamos à nossa aula de hoje. O começo do ministério de Cristo Jesus. Como é prazeroso ver para nós, no Evangelho de Mateus, um reino celestial nos sendo apresentado. Quão alegre fica o nosso coração, assim como ficou João Batista ao, ainda no ventre de sua mãe, chegar próximo de um rei. Quão é prazeroso para nós saber que Cristo Jesus se encarnou e se fez em forma de figura humana e não julgou ser por usurpação igual a Deus, mas se humilhou para que o seu reino, o seu Pai e o Santo Espírito fossem exaltados. A vinda de Cristo Jesus no Evangelho de Mateus nos dá uma vida e uma esperança da libertação, mas da libertação das amarras do nosso próprio pecado. O ministério de Cristo Jesus é anunciado por João Batista. João Batista, como um servo, anuncia a chegada de um rei. É como nós vamos ver hoje no Evangelho de Mateus, principalmente no capítulo 3 e no capítulo 4. João Batista teve um ministério de curta duração, que mesmo sendo um ministério curto, ele logo alcançou a antipatia de muitos judeus, por conta de que João Batista já anunciava um reino celestial, e não um reino terreno, como nós podemos ver no livro do profeta Zacarias, um rei que iria destruir os próprios cavalos de Jerusalém. Um rei que tem um reino muito maior do que qualquer coisa terrena. Não era algo que os judeus daquela época de Cristo estavam acostumados. E nós temos então o ministério de Jesus Cristo sendo anunciado por João. Que aqui você tem a conexão dos dois ministérios. João Batista como um abre-alas para Cristo Jesus. Logo em seguida do ministério de João Batista, o ministério de Cristo Jesus vem a público. E nós temos o início da vida pública, do ministério público de Cristo Jesus. Mas antes, nós vamos perceber que Jesus tem o seu percursor, aquele que veio anunciar a vinda do rei. Os 4 evangelhos descrevem o ministério preparatório de João Batista. Lucas apresenta uma descrição completa do seu nascimento. O evangelista Mateus nos revela a pregação de João Batista pregando no deserto. E nós vamos analisar em cima desta passagem, que está em Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 12, o comportamento de João Batista perante a vinda de Cristo Jesus. Como é satisfatório e ao mesmo tempo difícil para João levar esta mensagem para aqueles que estão ao seu redor. Acompanhe o texto comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós, que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele de Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão.
e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para a vista do arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem à mão e limpará completamente a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém. Quão abençoada é essa mensagem de João Batista no deserto, pregando o arrependimento do reino para o reino de Deus, pregando uma mudança de caminho, uma mudança de pensamento, uma mudança de visão, para transpor o nosso pensamento terreno para um pensamento celestial, para que a nossa mente agora, ao invés de estar voltada para um reino terreno, esteja voltada em um reino celestial. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos aqui é a mensagem que João traz: arrependei-vos. João Batista anuncia a vinda de um rei não terreno, mas celestial. Juntamente com este rei vem todo o teu reino celestial. Agora nós não guerreamos mais com espadas, nós não guerreamos mais com escudos, nós não guerreamos mais com cavalos. O nosso pleito agora é com oração, leitura da palavra e jejum. Pois Deus é soberano sobre todas as coisas neste reino também, assim como em nossas vidas. Arrependei-vos significa mudai de pensamento, mudai de atitude, implica em muito mais do que uma mudança de opinião simples. Envolve uma completa mudança de atitude, principalmente em relação ao pecado, o que Deus abomina. Você deve olhar para a sua vida em primeiro lugar e arrepender daquilo que está em desagrado de Deus. E você deve se perguntar: irmão Jairo, como que eu vou saber aquilo que está em desagrado com a vontade de Deus? Leia as Santas Escrituras. Peça em oração orientação do Santo Espírito de Deus. Jejue e medite na palavra, que os versículos irão vir em sua mente. Os versículos irão vir em seu coração. E Deus falará a você qual a vontade dele para a sua vida. Não é mais através de profetas, não é mais através de nada mais do que as Santas Escrituras. Somente agora, meus irmãos, através dos Evangelhos, nós podemos saber qual a vontade de Deus em nossas vidas. Então, esta é a primeira mensagem de João Batista. Arrependei-vos. E junto com essa mensagem também vem: está próximo o reino dos céus. O motivo por que João chamou os homens ao arrependimento, porque o reino dos céus está próximo. Essa é uma terminologia peculiar do Evangelho de Mateus no Novo Testamento. Baseia-se, por exemplo, em Daniel 2,44, que fala de um reino vindouro que jamais será destruído. Acompanha comigo. Daniel 2,44, nós temos: mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará para outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele subsistirá para sempre. Amém, meus irmãos. Este reino celestial será eterno, e é este reino que com todo o seu coração você deve almejar. Não coisas terrenas, passageiras, coisas que se vão, como diz Salomão em Eclesiastes: correr atrás do vento é a mesma coisa do que nós corremos por bens materiais terrenos. É claro que você deve ter os seus bens materiais, é claro que você deve ter o seu emprego, você deve ter o seu trabalho, que você deve ter o seu sustento, que você deve ter o seu lar. Contudo, em primeiro lugar, você deve buscar os reinos dos céus. E todas estas coisas
vos serão acrescentadas. Terceiro ponto que João Batista nos mostra nessa passagem de Mateus é que este João Batista é o referido pelo profeta Isaías. Confere comigo Isaías 44, do versículo 3 ao 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso, será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Amém, meus irmãos. Então essa passagem revela a grandeza do ministério de João Batista para as nossas vidas. João Batista é aquele cujas leis dos profetas, que está descrita em Lucas 16:16, se encerrou. É em João Batista que Jesus fala que não há filho nascido de mulher maior do que ele. Então, nós vemos na vida do profeta João Batista alguém que é um revelador da glória vindoura de Deus. E nós podemos perceber nesta passagem também a simplicidade de João. Pelos de camelos eram da sua roupa, cintos de couro, né? Provavelmente uma ligação a se semelhar à roupa dos profetas descrita em Zacarias. Gafanhotos e mel silvestre era sua alimentação, não se estranhe, isso era uma alimentação comum naquela época. João Batista, o maior homem nascido de mulher, não usurpava também de nenhuma glória para si, assim como Jesus. João Batista dava toda a sua glória àquele que ele afirmava não ser digno de carregar as sandálias. João Batista levava em seus ombros a responsabilidade de anunciar o ministério de Cristo, mas ainda assim não punha em seus ombros o orgulho e a soberba do mesmo. João Batista foi um homem enviado por Deus para nos dar um exemplo, que para nós professarmos o reino de Deus, nós temos que se esvaziar de si mesmos e sermos ao máximo preenchidos pelo Santo Espírito de Deus. E nós vimos aí ainda um quarto ponto que João Batista nos fala: raça de víboras. Raça de víboras, João está se referindo aos fariseus e aos saduceus, que se proclamavam guardiões da lei, autoridade sacerdotal máxima, aqueles que oravam em pé, de peito estufado, sem nenhum semblante de quebrantamento e coração quebrantado ao Senhor. E João compara eles como víboras que fogem do campo que está pegando fogo e que estão fugindo de uma ira vindoura do reino dos céus. Pois estes homens não são capazes de se prostrar perante ao nosso Deus. E ainda tomam para si Abraão por seu pai, mas isso não é capaz de livrar-os da ira vindoura. A descendência de Abraão não os garante somente pela fé, assim como foi imputada a Abraão, que é dada a nossa salvação, não por fazer parte desta descendência. E assim, nós concluímos essa mensagem inicial do anúncio do ministério de Cristo Jesus, que veio em carne, anunciado por João Batista. Como é regozijante ver o ministério de João Batista. Como é regozijante ver que um homem, tendo uma missão tão complexa, uma missão tão honrosa, uma missão tão gloriosa, ainda assim, fala que ele tem que se diminuir para que Cristo Jesus cresça. E nós temos o terceiro ponto, o batismo de Cristo Jesus, que nós queremos ver hoje. O batismo de Cristo Jesus, feito por quem? Por João Batista. Acompanha comigo no texto de Mateus, agora no capítulo 3, na parte final, de 13 a 15. Então Jesus chegou da Galileia no Jordão, vindo a João, para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: deixa nesse momento, para que dessa forma nos convém cumprir toda a justiça. Em seguida, ele permitiu a ele. Nesse trecho, meus irmãos, nós vemos
Cristo Jesus se entregando para ser coroado como um rei na mão de João Batista. E aqui nós temos que levantar alguns pontos que são necessários para nós esclarecermos a passagem em que Jesus é batizado. Naquele momento, Jesus se submete a João Batista, pois ainda assim era a coisa certa a se fazer. Não porque Cristo tinha algo a se arrepender. Cuidado, meus irmãos. Cristo não tinha nada do que se arrepender. Esta figura do batismo de Cristo Jesus é muito diferente dos nossos batismos dos dias de hoje. Na verdade, Cristo Jesus é o único que se batizou não tendo a necessidade de expor um arrependimento antes acontecido. Pois o nosso batismo hoje é a exposição da afirmação da nossa fé em Cristo Jesus. É você dizer para a sua assembleia, é você dizer para os membros da sua congregação, é você afirmar perante a todos que você é um servo, que você é um escravo, que você é liberto por Cristo Jesus. Cristo Jesus não necessitava disso, meus irmãos. Por isso que João Batista tentava persuadi-lo, porque João Batista estava plenamente convicto que Cristo Jesus era Deus e ele não precisava de nenhum arrependimento. Entretanto, Cristo Jesus precisava mostrar a porta para o caminho da salvação. Ele precisava mostrar que até mesmo os judeus, da qual Jesus fazia parte, precisavam iniciar uma conversão, uma mudança de pensamento. E assim ele dava sua justiça a todos nós. O Espírito de Deus, descendo sobre ele, cumpriu o sinal predito por João, que Jesus era o Messias, como nós temos em Isaías 11, 2, 42, 1, 59 e 21. Tal como o Espírito Santo vinha sobre os profetas no Antigo Testamento, agora Cristo Jesus recebe o Santo Espírito de Deus, mas ninguém na face da terra, em forma humana, recebeu o Santo Espírito como Cristo Jesus recebe. Cristo Jesus abre ali a plenitude dos tempos. Ele é aquele que é capaz de ser completamente preenchido pelo Santo Espírito. Cristo Jesus, na sua forma humana, ainda assim Deus, não necessitava de nada segundo a sua deidade. Contudo, ele estava em forma humana, ele necessitava da orientação do Espírito, ele necessitava ali do Santo Espírito de Deus estar o auxiliando. Por isso que o Espírito Santo o enche na plenitude da Santa Trindade de Deus. E depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Quando ele se tornou um homem, Jesus não perdeu sua divindade. Ele ainda era totalmente Deus, onisciente, onipresente e onipotente. Em sua divindade, como nós falamos, Jesus não precisava de nada. Porém, Cristo Jesus assume uma forma humana. E ali estava o Santo Espírito para ungí-lo, para o seu serviço de rei. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova. Aos pobres enviou-me para curar, os quebrantados do coração a proclamar a libertação, aos cativos e a liberdade aos prisioneiros. Isaías 61, versículo 1. Eis aqui, meus irmãos, o principal objetivo de Cristo Jesus. Eis aqui porque que o Espírito Santo desceu em Jesus de forma inigualável e incomparável. Por isso que Cristo Jesus é aquele ao qual Deus se alegra de uma forma inigualável. E eis que uma voz dos céus desceu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Meus irmãos, a profundidade dessa alegria de Deus jamais será visto em outra figura humana. A forma que Cristo Jesus assume é a forma capaz de vencer todo e qualquer pecado, toda e qualquer tentação, sendo destinado para o seu ministério. Por isso que Deus se alegra em Cristo Jesus, pois ele é subordinado a Deus durante a sua manifestação terrena.
Cristo Jesus és o nosso Redentor, és o nosso Salvador e és o nosso Libertador. Ao pensar na encarnação, precisamos começar não com as concepções tradicionais de humanidade e deidade, mas reconhecendo que ambos são conhecidos de formas mais completa possível em Cristo Jesus. Cristo Jesus, meus irmãos, é aquilo que nós temos de melhor para a nossa vida, para toda e qualquer circunstância que nós possamos passar. E agora nós vamos para o último ponto da nossa lição de hoje, agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a tentação de Jesus. Desde a queda no jardim, um homem sofre com a tentação de forma permanente. Os homens têm tentado evitar a manifestação da tentação de várias formas, se afastando de gente, se afastando de problemas, tentando se tornar a vida mais leve. Contudo, ninguém pode se livrar desta tentação. A tentação é algo inerente à nossa vida. E vamos ver o que Jesus nos ensina a ser tentado. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre pináculos do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenarás a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, só ele darás culto. Com isto, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, meus irmãos. E aqui nesse texto nós vemos como Cristo Jesus se manifesta a glória do Pai ao passar pelas tentações mais vis que um homem pode sofrer. Nada nos é dito a respeito do que Jesus passou nesses 40 dias e 40 noites. Contudo, Cristo Jesus se manifesta perante ao Pai, com certeza em oração, em comunhão. O primeiro ponto que nós podemos ver a respeito dessa passagem é o encontro ocorreu imediatamente após o batismo de Jesus. Após a coroação de um rei, vem a tentação mais vil, e ele se mostra vitorioso sobre essa tentação. O segundo ponto é que houve uma preparação. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele tornou-se então com fome. Nós vemos então que Cristo Jesus, antes de ser tentado, foi jejuado. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Com certeza, Cristo Jesus estava buscando uma comunhão com o Pai. Através daquela unção que ele recebeu do Espírito Santo. A orientação que ele recebeu do Espírito Santo o fez perceber que ele só passaria por esta tentação ao ter uma plena comunhão com o Pai Celestial. Entre seu batismo e as tentações, talvez ele precisasse de uma preparação especial. E foi essa preparação que ele foi buscar, através de jejum e oração. E o terceiro ponto é a tentação, como o princípio orientador da vida de Cristo Jesus. A nossa vida deve ter o mesmo princípio, buscar a Deus sobre todas as coisas. Somente assim, meus irmãos, nós podemos se livrar de cair perante uma tentação, pois a tentação nós iremos sofrer, e muitas vezes podemos cair, mas só que nós temos que perceber que as Escrituras nos falam que se nós cairmos, nós temos a quem recorrer. Cristo Jesus é nosso advogado, Cristo Jesus é aquele que nos livra do mal
e das tentações. Então, antes de cairmos em tentações, nós temos que orar, ler a palavra, jejuar para nos fortalecermos perante estas tentações, buscar comunhão com o Pai, assim como Cristo Jesus nos ensinou. E o quarto ponto, meus irmãos, é o triunfo. A qualquer momento, durante a experiência de Jesus no deserto, ele poderia ter solicitado mais de 12 legiões de anjos. Contudo, Jesus nos mostrou que através da palavra e da comunhão do Pai, nós podemos ter vitória perante uma tentação. Ele suportou tudo isso em forma de figura humana. 1 Coríntios 10:13 nos fala: nenhuma tentação ultrapassou você, mas como você é comum ao homem e Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além do que você é capaz. Mas com a tentação vos proverá livramento, de que você pode ser capaz de suportá-lo. Meus irmãos, Deus não vai lhe dar uma tentação que você não é capaz de suportar. Você tem que suportar através de oração, leitura da palavra, jejum, comunhão e uma vida em santidade. Santidade sem a qual ninguém poderá ver ao nosso Senhor. E eu gostaria de encerrar essa aula com uma passagem que nos mostra que hoje nós temos um sumo sacerdote real, que Mateus anuncia no seu Evangelho. E esta passagem está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então não há nenhuma tentação humana, meus irmãos, que Cristo Jesus expiou naquela cruz. Não há nenhuma tentação humana que Cristo Jesus não nos ensinasse a passar. Seja sábio, meus irmãos, seja temente a Deus. Tenha perseverança, disciplina e renuncie àquilo que está lhes afastando de Deus. Que você tenha compreendido essa nossa aula de hoje. Se inscreva no nosso canal, deixe os seus comentários, envie essa aula, envie essa palavra para mais irmãos e que você possa ser edificado como igreja. Lembre-se, nós ainda estamos num momento muito difícil nessa pandemia. Então, em momentos de crise, que a verdadeira igreja de Cristo Jesus ela deve ser manifestada através do seu verdadeiro evangelho. Então, ore por todos nós do Brasil e do mundo que estamos sendo assolados por essa pandemia. Ore pela sua igreja, ore pela igreja brasileira, jejue, leia as Escrituras e medite na palavra. A graça e a paz, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus seja convosco. Em nome de Cristo.